Olá para você que acompanha as redes sociais e o YouTube do jornal A Tribuna. A gente segue aqui com as sabatinas aos candidatos dos municípios da região metropolitana, leste fluminense e capital. A gente lembra que todos os candidatos no qual o partido tem representação na Câmara dos Deputados em Brasília, esses candidatos foram convidados para participar da sabatina de 30 minutos de duração. Hoje estamos aqui com Rodrigo Neves Barreto, ex-prefeito de Niterói, foi líder da Juventude Estudantil, vereador, deputado, secretário tanto municipal quanto estadual, nasceu no Fonseca, formado em Ciências Sociais na UF, 48 anos e tenta o seu terceiro mandato como prefeito de Niterói. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Tudo bem, Lacerda, é um prazer estar com você aqui, também com o Jornal A Tribuna, a todos que estão nos assistindo e parabenizar a Tribuna por essa sabatina, por essa iniciativa, o que é importante para que os eleitores, para que os cidadãos possam se esclarecer sobre esse momento tão importante para o futuro de nossa cidade. Agora, Rodrigo, a gente sempre começa a sabatina trazendo um pouco da jornada do candidato até aqui. Obviamente, a gente tem uns 30 minutos de papo, fazer uma jornada um pouco mais breve, mas quem é o Rodrigo Neves, para o eleitor saber qual a sua jornada até essa eleição? Lacerda, eu acho que a maioria da população de Niterói já sabe a nossa trajetória, do profundo amor, do trabalho que a gente tem por nossa cidade, pelos niteroenses, por cada uma das regiões da cidade. Minha família é uma família de niteroenses, Meu bisavô veio para cá em 1916, Ele era juiz em Campos e foi presidente do Tribunal de Justiça aqui em 1922. Esse meu bisavô criou os 8 filhos no Ingá, dentre eles o meu avô, pai da minha mãe, que criou os 14 filhos no Fonseca, na década de 50 e 60. E eu nasci por acaso em São Gonçalo, porque meus 3 irmãos já tinham nascido em Niterói, aqui na clínica onde era o São Lucas hoje. Mas no dia do meu nascimento, o Ronaldo Lomelino, que era um médico conhecido na cidade, estava de plantão na clínica São José, em São Gonçalo. E eu nasci lá em São Gonçalo. E fui criado na cidade. Tenho um orgulho muito grande, como todos nós, e um sentimento de pertencimento à cidade. Aqui brinquei muito na rua, joguei muito futebol, machuquei muito meu dedão do pé, chutando asfalto, soltei muita cafifa na cidade. Aqui também iniciei a minha atuação comunitária nas pastorais sociais da igreja, junto às pessoas mais humildes, menos favorecidas. E também liderei o movimento estudantil no início da década de 90, quando eu fui coordenador e líder da União Niteroense dos Estudantes. E me formei na UF, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Casei com a Fernanda, que você conhece, que a cidade já conhece. Estou há mais de 25 anos casado com a Fernanda, que também é niteroense, nascida e criada na cidade, formada em pedagogia na UF, professora desde os 19 anos. E aqui tivemos 3 filhos, aqui tive uma netinha, agora eu vou ter um netinho, o Vicente. Ah, que beleza. Vamos começar falando um pouco, obviamente, quando a gente traz aqui um candidato que já foi prefeito da cidade, a gente acaba fazendo um comparativo do que foi a gestão versus o que a gestão futura pode vir caso seja eleito. Durante os seus 8 anos, praticamente, de gestão em Niterói, o senhor conseguiu tirar do papel o túnel Charitas-Cafubá, implementou o sistema BHS na região oceânica e agora a cidade precisa de outros pontos de mobilidade urbana. Tem a questão da ligação da Alameda São Boaventura. Que obras o senhor pretende fazer em termos de mobilidade urbana para melhorar ainda mais a cidade? Lacerda, primeiro a gente precisa lembrar como há 10 anos atrás o cenário era diferente, O Rio de Janeiro estava lá com a Copa, com a Olimpíada, e Niterói estava com o seu orgulho ferido, com a sua alma ferida, e a nossa cidade vivia uma grave crise, quando eu assumi a prefeitura. Nós tínhamos sofrido aquela tragédia climática do Bumba em 2010. 3 anos depois eu assumo a cidade endividada, com salários atrasados, um mergulhão abandonado aqui no centro, a única emergência infantil fechada, o Getulinho, a coleta de lixo sem receber há quase um ano,
uma situação de muita crise. As UPPs no Rio provocando uma migração da mancha criminal e das organizações criminosas para a região metropolitana, inclusive para Niterói. Niterói estava mais violenta que o Rio de Janeiro em 2013. Nós tínhamos o bonde do fuzil aqui e depois de 5, 6 horas da tarde ninguém saía à rua. Então nós estruturamos um plano estratégico, o que é muito importante para as cidades, sobretudo de médio e grande porte, e fizemos um plano estratégico com participação da sociedade. Milhares de niteroenses participaram do plano Niterói que Queremos, que é um plano de longo prazo, de 20 anos, e nós superamos nesse ciclo de 10 anos vários desafios, desde o enfrentamento à criminalidade, os investimentos em resiliência, em contenção de encostas, até, como você disse, os investimentos em infraestrutura de mobilidade. Eu tenho 48 anos, desde que eu nasci, a gente ouvia falar no túnel ligando a Zona Sul à região oceânica. Em 2 anos, nós iniciamos e concluímos essa obra, uma obra moderna, uma obra que integrou a região oceânica e a cidade. Depois de 100 anos das obras de demolição ali do morro, da pedra do Itapuca, que integrou a cidade com a Zona Sul, a gente integrou a região oceânica. Mas não foi só isso, nós fizemos a obra do Mergulhão, nós fizemos o alargamento da Paulo Alves, no Ingá, nós fizemos, em parceria com a Ponte, o Mergulhão para a região norte. As pessoas esquecem, mas o trânsito ia até o terminal por conta ali daquela situação na Praça do Renascença, indo para São Gonçalo e indo para Alameda. Hoje nós temos um mergulhão moderno ali. Para você ter uma ideia, a cidade tem 6 túneis. Desses 6 túneis, um foi feito na década de 60, um na década de 70 e os outros 4 foram feitos durante 8 anos do meu governo. Da mesma forma, investimos na mobilidade sustentável, as bicicletas. Niterói não tinha nenhum quilômetro de ciclovias. E quando eu comecei a fazer a ciclovia da Amaral Peixoto, eu fui muito atacado. As pessoas diziam que ninguém ia usar a bicicleta em Niterói. E hoje Niterói é a cidade mais ciclável do Brasil, com a ciclovia mais movimentada do Brasil. E essa obra que eu fiz aqui na Marquês do Paraná, que também era uma obra prometida desde a inauguração da ponte, na descida aqui da Marquês do Paraná, nós tivemos que demolir vários prédios e fazer o alargamento da Marquês do Paraná e integrar a ciclovia da Roberto Silveira com a Amaral Peixoto. Fizemos o bicicletário Araribóia, enfim, fizemos uma grande transformação na cidade. Agora é preciso superar novos desafios e avançar cada vez mais. Eu não tenho dúvida que as bicicletas compartilhadas, que são um sucesso, as roxinhas, a gente vai levar para todas as regiões da cidade, as roxinhas, que são as bicicletas compartilhadas. Vale a pena vocês conhecerem, é muito legal. A primeira hora gratuita. E como Niterói tem deslocamentos curtos, as pessoas podem usar a roxinha, as bicicletas compartilhadas para se deslocar. Vai ficar cada vez mais saudável, mais sustentável se deslocar na cidade. Nós temos hoje 100 quilômetros de ciclovias, vamos chegar a 160 quilômetros de ciclovias agora nos próximos 4 anos. Uma outra coisa importante que você mencionou é o terminal de integração no Caramujo, para que os ônibus que vêm de outras cidades integrem ali no terminal, de maneira que nem todos precisem entrar em Niterói e pagando apenas uma passagem, as pessoas possam acessar a Alameda, o centro de Niterói, porque hoje Niterói recebe muitos ônibus de toda a região metropolitana e a gente vai fazer esse terminal de integração que vai desafogar muito, sobretudo a Alameda. Nós vamos fazer o projeto da nova Alameda, que é um projeto que já está pronto e que nós vamos tirar do papel esse projeto que prevê ciclovias, que prevê melhorias na acessibilidade, na infraestrutura ali de transporte e uma coisa muito importante também, que é baixar o preço da tarifa e aumentar a frequência dos ônibus, sobretudo na região norte, porque desde a pandemia as cidades estão sofrendo com a deterioração
do serviço de transporte. Claro que Niterói é muito melhor do que as outras cidades, mas a gente pode e tem que melhorar mais. Quanto que o senhor acha que seria o preço ideal da tarifa de ônibus em Niterói? O quanto poderia chegar? Nós estamos estudando isso, mas o importante é que já no primeiro ano a gente quer reduzir a tarifa para o usuário, né, para incentivar o uso do transporte público, porque é isso, né? A cidade moderna não é a cidade onde todo mundo necessariamente usa carro, mas é uma cidade onde também as classes médias usam transporte público porque ele tem boa qualidade. Então nós precisamos dar cada vez mais opções, né? Seja com a bicicleta compartilhada, as ciclovias, seja com a melhoria do transporte para a mobilidade. Uma outra coisa que nós já estamos tratando é que o Estado vai fazer a concessão agora de barcas no final do segundo semestre. Eu espero que eles façam, né? E esse é o maior problema para Niterói de mobilidade. Né? O maior problema de mobilidade em Niterói é a ligação com o Rio, porque quando a ponte Rio-Niterói para, a cidade para, né? É inacreditável, né? Eu falei isso na campanha como governador, né? Como que uma cidade... você vê New Jersey para Nova York, tem túnel debaixo do rio, tem metrô, tem ponte, várias pontes, e até hoje, né, a gente só tem uma ligação, né, que é a ponte Rio-Niterói, 50 anos já depois de ter sido inaugurada, para ligar toda a região leste fluminense, 3, 4 milhões de habitantes, com a cidade do Rio. A linha 3 do metrô, com túnel debaixo da Baía de Guanabara, já tinha que ter saído há muitos anos. Mas, infelizmente, não saiu. Nós vamos tratar com o Estado para melhorar a qualidade do sistema de barcas e reduzir o preço da tarifa dos catamarãs em Charitas. Charitas hoje seria um dos maiores problemas, né? Por conta das obras que foram feitas para desafogar o trânsito, e aí quando chega na estação Charitas, o valor altíssimo e com intervalos espaçados. Sem dúvida. Essa questão eu vou priorizar no meu governo, através do diálogo com o Estado, e a Prefeitura, se for necessário, vai apoiar, vai chegar junto, para que a gente possa reduzir as tarifas do catamarã, porque hoje os preços são inacessíveis, e, ao mesmo tempo, aumentar a frequência. Com isso, a gente também vai reduzir muito o fluxo no horário do rush da manhã e no rush da tarde, sobre a Roberto Silveira, que fica muito congestionada no período do rush da manhã e da tarde. O senhor comentou durante o início da nossa sabatina em relação à segurança de 2013, o problema crítico de Niterói, e o senhor implementou o programa Niterói Presente, que depois de um determinado tempo, mesmo sendo de responsabilidade do Estado a segurança pública, a Prefeitura assumiu esse papel e depois de um determinado tempo o Estado retomou para ele, né? A população de Niterói reclama um pouco da ausência de policiais em determinados horários, a redução do efetivo. Caso seja eleito, o senhor pretende retomar esse programa para a cidade? Olha, Lacerda, a questão da segurança pública a gente sabe que é um problema, sobretudo do meio urbano brasileiro, da região metropolitana do estado. E é importante lembrar você, niteroense, que eu enfrentei a criminalidade e a gente fez em Niterói um programa de segurança pública bem estruturado, né? Nenhuma outra cidade do Brasil fez o esforço que Niterói fez e o investimento que Niterói fez em segurança pública, até porque a atribuição de cuidar das polícias é dos governadores na Constituição e a maioria dos prefeitos faz a opção de cruzar os braços e dizer, olha, isso é uma responsabilidade do governador. Mas eu não fiz isso, né? Nós enfrentamos o tema da segurança pública, porque Niterói, em 2013, nós tínhamos um cenário de crise, né? Como infelizmente o Rio de Janeiro tem hoje, e com a migração de criminosos para a região metropolitana e para Niterói, eu fui estudar, né, os programas mais bem-sucedidos no mundo, Medellín, Nova York, até por ser, né, um cientista social, por ter uma visão mais integrada. E nós colocamos de pé esse programa com policiamento e programa de policiamento, com a Guarda Municipal, com os programas de inteligência, mediação de conflitos e um forte foco na juventude, sobretudo a juventude que vive nas nossas comunidades. E aí a transformação foi muito grande. Para você ter uma ideia, quando eu assumi, Niterói tinha uma taxa de letalidade de 43 mortes por 100 mil habitantes por causas violentas.
E o Rio, 35 mortes por 100 mil habitantes por causas violentas. Quando eu terminei o governo, em 2020, nós tínhamos 6 homicídios por 100 mil habitantes, a menor taxa do estado do Rio, uma das menores do Brasil, quando a ONU preconiza que as cidades desenvolvidas, né, dos países desenvolvidos, têm que ter uma taxa inferior a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Eu entreguei a prefeitura com 6 homicídios por 100 mil habitantes. Isso não é resultado do acaso, né? Nós fizemos o Niterói Presente, que depois virou um programa estadual, mas inspirou, né, esse programa. Né? A gente constatou que era possível fazer uma parceria com a Polícia Militar e pagar os policiais nos seus horários de folga, para que ele não fizesse bico num posto de gasolina, para que ele não fizesse bico se expondo. A prefeitura fez um convênio com a Polícia Militar e nós pagamos os salários desses policiais nos seus horários de folga para atuar nas ruas de Niterói. Para você ter uma ideia, no meu governo, 2/3 do efetivo nas ruas eram pagos pela prefeitura. Né? Nós tínhamos, em média, 200 policiais do próprio batalhão e 400 policiais, né, pagos pela prefeitura nas ruas. Nós fizemos também um reforço da Guarda Municipal, que ela estava acabando em 2013. Os guardas andavam com o uniforme rasgado nas ruas. Nós tínhamos menos de 200 guardas municipais. E eu fiz um plano de cargos e carreiras de valorização dos nossos guardas. Construí a primeira sede da Guarda Municipal num quartel que estava abandonado há muitos anos do Barreto, que é a cidade da ordem pública. Fizemos um investimento em concurso, fizemos 2 concursos, estamos chegando a mais de 800 guardas e a minha meta é chegar a 1.000 guardas municipais. Isso ajudou muito na presença ostensiva da força pública na cidade. O programa integrado de policiamento com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Fizemos a delegacia de homicídios para a Polícia Civil, graças ao investimento da Prefeitura de Niterói no meu governo. E os programas para a juventude, que eu queria terminar falando sobre eles, porque uma criança que tem acesso a esporte, educação e cultura dificilmente vai empunhar uma arma para cometer um crime. E a gente vê isso no Caramujo, no Parque Esportivo e Social do Caramujo, onde mais de 1.000 jovens hoje estão lá praticando 20 modalidades esportivas numa área que há 15, 20 anos atrás criminosos derrubaram um helicóptero da polícia. Da mesma forma, na Viradouro, onde nós temos hoje uma plataforma digital, centro de formação para a juventude, atividade de cultura, esporte. O Jovem Aprendiz, Lacerda, que é o maior programa de iniciação musical nas escolas do Brasil. São 10.000 jovens aprendendo a tocar violino, música clássica, música popular. Nenhuma cidade do Brasil investiu tanto em cultura como nós investimos, especialmente com foco na juventude. O Jovem Eco Social, que é um programa em parceria com a Firjan e agora com a FEComércio, para oferecer formação profissional e uma bolsa de R$ 750 no contraturno da escola, para que o jovem de 16 a 24 anos possa ter uma profissão e ter uma atividade comunitária. O fato é que aumentou muito a apreensão de drogas, né, pesadas, de armas, mas diminuiu nos últimos anos a apreensão de menores envolvidos com crime. Isso é resultado, efetivamente, das políticas de prevenção com a juventude. E, por último, o Centro Integrado de Segurança Pública, que foi o primeiro desse tipo no Rio, o cerco eletrônico nas entradas da cidade. Hoje, na Ponte Rio-Niterói, na Alameda, na Caetano Monteiro, na descida da Serrinha de Itaipuaçu, em todas as entradas de Niterói, nós temos esse cerco inteligente, esse cerco eletrônico total. Entrou um carro roubado, entrou um carro irregular, ele é imediatamente identificado e os criminosos são presos. Então, veja, sem disparar um tiro, sem colocar em risco a vida de inocentes, a gente desbaratou várias quadrilhas. E, pasmem, as pessoas precisam saber disso. Niterói é a cidade que teve a maior redução de roubo de veículos do Brasil. Quando nós assumimos em 2013, nós chegamos a 220
carros roubados em Niterói. E quando eu entreguei à prefeitura em 2020, era menos de 8 carros roubados. E, Caraí, eram 50 carros roubados por mês. Um carro roubado a cada 3 horas em Caraí, né? E a gente conseguiu um carro roubado, 2 carros roubados por mês, por dia em Caraí. E a gente entregou a cidade sem nenhum carro roubado em Caraí. Então, era um carro roubado a cada 3 horas na cidade. Uhum. E hoje a gente reduziu essas ocorrências para praticamente uma por semana. Então, a gente precisa avançar. Por isso que eu vou dobrar o efetivo do Niterói Presente, vou dobrar as viaturas, porque o programa deu uma caída e a gente vai reforçar o programa, dobrando os efetivos, dobrando as viaturas, para voltar a ser como era no meu governo, com mais efetivos, com mais homens, com mais viaturas nas ruas. E, ao mesmo tempo, nós vamos levar o cerco eletrônico que está nas entradas da cidade, na entrada dos bairros onde você tem maior incidência, ampliando o investimento em inteligência, em monitoramento, né, nas ações, para que a gente possa viver cada vez mais numa cidade que a gente tenha tranquilidade e que seja uma cidade segura, apesar de ser uma cidade que está na região metropolitana do Rio. E o combate sem trégua com as ações do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Civil, para não deixar as milícias chegarem aqui e tomarem territórios e bairros. Infelizmente, essa praga que iniciou no Rio hoje está em toda a região metropolitana, e a única das 20 cidades da região metropolitana que não tem milícias dominando territórios e bairros é a cidade de Niterói. Sobretudo por conta de uma sociedade civil vigilante e organizada, mas em função também do nosso plano de prevenção à violência. Vamos falar um pouco de saúde. A gente está chegando já, faltando 9 minutos para acabar a nossa sabatina. O senhor pretende fazer uma revitalização, uma expansão das policlínicas e também a criação de um centro regionalizado de exame e diagnóstico, né? Explica um pouco para a gente como é que seria essa implementação das novas policlínicas e desse novo centro. Lacerda, a saúde tem que ser prioridade, porque é o cuidado com a vida, né? Depois da vida, né, o bem mais importante é a saúde, né? Então a gente tem que cuidar da saúde, e foi uma prioridade do meu governo. Nós ampliamos muito o investimento em saúde, né? Você se lembra, quando eu assumi, a emergência do Getulinho estava fechada e o meu compromisso como pai de 3 crianças era reabrir a emergência do Getulinho. Ela está reaberta, já atendeu mais de 1 milhão de crianças nesses 10 anos que ela foi reaberta. A Policlínica do Largo da Batalha funcionava no container. Hoje ela atende mais de 8 mil pessoas. A Policlínica, a UPA, Mário Monteiro, na região oceânica, estava fechada. Eu reabri e ampliei em mais de 50% a capacidade de atendimento. Niterói foi um exemplo no combate à dengue. Em 2014, eu fiz um programa pioneiro com a Fiocruz. E as pessoas falavam, esse prefeito está maluco, porque ao invés de espalhar fumacê para matar mosquito, ele está espalhando mosquito. E aí a gente começou esse trabalho bairro por bairro, e hoje é a única cidade que está 100% coberta com a metodologia do Wolbachia, que eu conheci, né, de uma experiência na área da saúde na Austrália. E Niterói passou incólume, foi a única cidade onde não teve epidemia de dengue no ano passado, graças a esse trabalho que nós fizemos com as nossas equipes de saúde. Niterói foi um exemplo na pandemia. Todos vocês, aquelas lives diárias que eu fazia, eu pedi a Deus que me desse sabedoria para conduzir nossa cidade. E graças a Deus, Niterói foi um exemplo no Brasil, né? Diferente de Milão, Nova York, Rio de Janeiro e tantas outras cidades onde as pessoas morreram por falta de leitos. Em Niterói, a gente cuidou das pessoas, criamos o primeiro hospital do coronavírus no Brasil, que salvou milhares de vidas, o Hospital Oceânico. Apoiamos as famílias com renda básica, apoiamos as empresas com empresa cidadã, pagando o salário dos funcionários durante 15 meses e salvando milhares de empresas pequenas e médias niteroenses. Mas precisamos avançar, né? Quanto mais você avança, você precisa mais avançar.
Niterói vai ter o melhor sistema municipal de saúde do Brasil na minha próxima gestão. Por isso, logo no início do meu governo, eu vou contratar imediatamente mais 200 médicos, e com esses mais 200 médicos, logo no início do meu governo, nós vamos zerar o problema, né, de falta de médicos em algumas unidades de saúde, né, vamos resolver isso. E os centros regionais de exame e especialidade vão ser um grande exemplo para o Brasil, porque eu vou construir esses centros em cada região da cidade, começando pela Zona Norte e pela região oceânica. E aí nós vamos ter médicos especialistas, laboratórios completos para exames e todo tipo de exame. E você vai sair da unidade básica do posto de saúde com o exame com especialista e o exame já marcado, para que você em 20, 30 dias possa ter a consulta, possa fazer o exame e ter o resultado do exame. Porque hoje as pessoas demoram 3, 4 meses para isso e às vezes os problemas de saúde se agravam exatamente porque as pessoas não conseguem fazer o exame ou a consulta com o especialista. Então, a minha ideia já no ano que vem é inaugurar já o primeiro centro de exame e especialidades e de maneira responsável, né, e, sobretudo, amorosa, né, com muito amor à cidade e à vida das pessoas. A gente vai voltar com toda a força, mão na caneta, pé no acelerador, para que a saúde de Niterói seja a melhor saúde municipal do Brasil. Candidato, um problema que cresceu muito no centro do Rio de Janeiro e chegou agora aqui em Niterói, e as duas cidades tentam resolver esse problema, ao mesmo tempo expandir a moradia no centro. Em relação à moradia de rua, que eu digo, e isso vai um pouco junto com o processo de revitalização de um centro da cidade. Qual a proposta que o senhor tem para tentar reduzir a moradia de rua e potencializar o centro? Olha, eu quero garantir a você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, que nós vamos resolver o problema da população em situação de rua em Niterói. Até porque nós enfrentamos desafios muito mais complexos, como foi o caso da violência alarmante, né, do bonde do fuzil. Então nós vamos integrar as ações, né, as ações de assistência social, de ordem pública, de saúde mental, né? A gente sabe que não há uma solução única para esse problema. As pessoas falam, olha, vamos fazer internação compulsória e resolver o problema. Claro que em alguns casos você tem que fazer internação compulsória porque as pessoas perderam a sua capacidade de tomar uma decisão tal grau de degradação pela dependência química, né? Mas mais de 60%, 70% dessas pessoas que estão na rua não tem esse problema, né? São outros problemas de saúde mental, né? De falta de oportunidade de mercado de trabalho. Então nós vamos implantar um programa integrado e esse programa integrado vai rapidamente auxiliar, acolher e resolver o problema da população em situação de rua. Nós vamos profissionalizar essas pessoas, né? Aquelas que têm condição de serem profissionalizadas, contratar essas pessoas para cuidar dos jardins da cidade, né? Nós temos os cuidadores dos jardins e essas pessoas vão ajudar a cidade, né? Mas nós vamos resolver com firmeza e humanidade o problema da população em situação de rua. Em relação ao centro, eu queria terminar falando sobre isso, porque eu estou muito animado, muito otimista de fazer um governo ainda melhor do que eu fiz, né? Se eu não tivesse essa certeza que eu vou fazer um governo ainda melhor, Lacerda, eu nem seria candidato, né? E eu estaria cuidando da minha família, cuidando da minha vida pessoal, mas a gente precisa proteger a nossa cidade dos extremistas, dos aventureiros, dessa gente que só fala mal de Niterói. Eu me lembro que essa oposição que está aí, né, os meus dois adversários, que já foram vereadores, deputados, essa oposição votou contra o túnel Charitas-Cafubá quando eu mandei para a Câmara, votou contra a moeda Araribóia quando nós mandamos a proposta da moeda Araribóia para auxiliar as pessoas que mais precisam, votaram contra. Então, vamos deixar de lado essa turma que só fala mal de Niterói, que nunca colocou um tijolinho para construir nada nessa cidade, fica espalhando fake news, falsas notícias. Mais de 70 perfis falsos já foram retirados pela Justiça Eleitoral, porque o objetivo deles era me atacar e atacar a nossa campanha. Mas nós vamos fazer coisas muito legais também no centro. O centro vai ser um novo vetor de desenvolvimento de Niterói.
Vamos construir o centro de convenções ao lado do Caminho Niemeyer. Vamos fazer a nova arena esportiva para eventos esportivos e eventos culturais no centro de Niterói, ali na Concha Acústica. Vamos inaugurar ano que vem o Cinema Icaraí, com salas de cinema, salas de concertos. Vamos fazer a nova orla com quiosques modernos, né, com quiosques com banheiro, com chuveiro. Enfim, a nossa cidade, que ninguém tem dúvida, Lacerda, é hoje a melhor cidade do Rio de Janeiro, agora está preparada nesse novo ciclo para ser a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil. Chegamos ao fim, faltam aí 5 segundinhos. Eu gostaria de agradecer ao candidato Rodrigo Neves pela presença aqui na tribuna para esta sabatina e desejar boa sorte ao senhor. Obrigado, Lacerda, a todos vocês que nos assistiram. Vamos firmes, né, nessas próximas 3 semanas. E eu queria pedir a vocês para que a gente possa fazer um governo ainda melhor e que a nossa cidade não corra risco de retroceder com gente despreparada, com aventureiros. Vamos votar 12 no dia 6 e construir um futuro ainda melhor para Niterói. Um abraço, pessoal. E a gente lembra que todos os candidatos no qual o partido tem representação na Câmara dos Deputados de Brasília, esses candidatos foram convidados para participar desta sabatina. Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, a playlist completa. É isso, gente. Tchau, tchau.